Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui na terceira temporada de podcasts do INSPER e da Monk, uma parceria incrível entre o Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e a Monk, como eu falei. Eu sou Rodrigo Terra, sou sócio da Monk e estou aqui hoje com a Vivian Satiro, que vai ser minha co-host. É um prazer, você é muito mais legal que o Rodrigo, já de antemão. Brincadeira, Rodrigo. Bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse e depois apresentasse nossas convidadas. Bom, obrigada, Terra. Obrigada às convidadas que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. É um prazer. O INSPER está fazendo essa parceria com a Monk. Hoje eu estou representando aqui o Centro de Gestão em Políticas Públicas, onde atualmente eu sou a coordenadora executiva. E a gente estava falando antes, né? O pessoal de casa ainda não sabe, mas estou muito feliz de estar numa mesa entre amigas. Eu vou apresentar um pouquinho do currículo de cada uma delas, mas depois eu peço que elas se apresentem. Estamos aqui com a Mariana Sampaio, que é gestora pública do município de São Paulo e exerce atualmente o cargo de chefe de gabinete da deputada estadual Marina Elô. Foi subsecretária de Planejamento e Orçamento, secretária adjunta de Inovação e Tecnologia e secretária adjunta de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo. É doutora em Administração Pública e Governo pela FGV, com período sanduíche. Ai, muito chique, minha amiga. No Center for Study of Democracy, da Universidade de Westminster. É bacharel em Direito pela USP e coorte do Brazilian Women Leadership da Universidade de Colômbia. Bem-vinda, Mariana! Obrigada, Vivi. Obrigada, Terra. Obrigada, Vivi. E estamos aqui também com a Thalita Botas, outra amiga, que é economista formada pela USP, com pós-graduação e MBA em Gestão e Empreendedorismo Social pela Fundação Instituto de Administração AFIA, mestrado em Gestão de Organizações e Políticas Públicas pela Unifesp, onde a gente se conheceu, e onde defendeu a sua dissertação sobre governança pública de cidades inteligentes. Atualmente, ela ocupa o cargo de secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco e é presidente do Conselho de Administração da agência Inova Oz com Z. Bem-vinda, Thalita! Obrigada, Terra, também. Prazer receber vocês aqui no estúdio da Monk. Quer fazer a primeira pergunta? Vamos começar? Vamos começar. Na verdade, eu apresentei já vocês duas, mas eu acho que seria legal vocês se apresentarem e apresentarem como é que o tema de inovação e tecnologia apareceu na vida de vocês. Boa. Quer começar, Thalita? Pode ser. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, é sempre um aprendizado a gente poder debater, trocar iniciativas, experiências, boas práticas do nosso dia a dia. A gente tem ido em muitas palestras, em muitas discussões exatamente para posicionar o município de Osasco e também no dia a dia, para a gente ter essa troca e essa aprendizagem. Bom, como eu estou como secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, eu fui nomeada agora nessa gestão, eu estava como secretária de Tecnologia desde 2018. A tecnologia na minha vida apareceu desde a Secretaria de Planejamento, em 2014, quando a gente iniciou trabalhos matriciais, intersetoriais, e a gente começou a olhar pelo planejamento como poderíamos atuar com a governança pública e a tecnologia como ferramentas para que a gente pudesse trazer mais eficiência para a gestão pública e para a prestação de serviços públicos. E a partir disso, desse trabalho, eu me apaixonei pela tecnologia, né? Comecei a fazer mestrado, né, nesse tema, né, de organizações públicas, mas eu puxei para a tecnologia e fui convidada a compor e criar uma secretaria de tecnologia, né? E hoje a gente criou essa secretaria de tecnologia e inovação a serviço do desenvolvimento econômico. Então, ter a troca aqui, né, inclusive a inovação, eu acho que um dos elementos da inovação é a colaboração, é a troca de ideias, né, é juntar diversos atores, diversos municípios, para que a gente construa o conhecimento. Então, tá aqui também é dar continuidade a esse trabalho. Com certeza. Então, é isso. Muito legal, parabéns. Muito obrigada. E você, Mariana? Bem, eu sou gestora pública efetiva aqui na Prefeitura de São Paulo, sou professora do INSPER e vou fazer uma revelação aqui.
ninguém sabe, mas enfim, a tecnologia está na minha vida há muito mais tempo. Eu fiz colégio técnico em processamento de dados lá em Dayatuba. Nossa, isso eu não Uau! sabia! No interior, enfim, Chá Mega revelação. tendências. chá É. Chá revelação. revelação do currículo. Eu vim do interior, fiz colégio técnico lá, estudei a minha vida inteira em escola pública. Tinha um colégio técnico municipal lá, que, em processamento de dados, fiz processamento de dados. E ali falei, não, acho que eu sou de humanas. E fui fazer faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito, advoguei 10 anos. E aí eu costumo brincar com os meus alunos que eu larguei as drogas e fui trabalhar na gestão pública. Mentira, que meu marido é advogado, então não larguei as drogas porcaria nenhuma. Continua com direito na minha vida. Mas, enfim, fui trabalhar na gestão pública, inicialmente na gestão Haddad, como comissionada. E aí entendi que aquele era o meu lugar no mundo e falei, quero ficar aqui. Quero prestar concurso. Virei servidora efetiva e logo que eu virei servidora efetiva, recebi um convite do Daniel Annenberg. Então, ia começar, o Dória tinha acabado de ser eleito prefeito, eu já estava trabalhando ali na gestão, porque eu era servidora efetiva. Daniel Annenberg um dia me ligou, a gente vai voltar a falar do Daniel hoje, porque é difícil falar de inovação sem falar dele. Me ligou, nunca tinha falado comigo na vida, falando, olha, não comenta com ninguém. Ótimo para uma primeira ligação, né? Mas eu vou ser nomeado secretário de Inovação e Tecnologia e eu queria conversar com você para ver se você topa ser minha adjunta. A gente nunca tinha se visto. E aí, enfim, nisso, 15 anos depois, inovação e tecnologia voltam para a minha vida e eu fui trabalhar com ele como secretária adjunta, também com essa missão de tirar uma secretaria do papel. E aí eu fui lá, a gente compôs o primeiro gabinete de inovação e tecnologia da prefeitura, quando eu conheci a Vivian. Nessa época ela me odiava, gente. Ela me controlava nas metas. E aí, enfim, a gente tocou projetos incríveis de atendimento ao cidadão, de transformação digital, de inclusão digital, e foi ali que o tema voltou para minha vida e desde então nunca mais saiu, porque eu também, enfim, embora não seja mais a secretária adjunta, continuo trabalhando com muito desses temas em sala de aula. Você sabe que a SMIT, né, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, foi a nossa referência para obrigada. escrever a estrutura organizacional da Secretaria de Osasco. Fico muito feliz, porque olha, deu um trabalho. Deu um Surpreendente. trabalho tirar aquilo do papel, mas quando eu olho para trás eu fico muito orgulhosa e faria tudo de novo. A Thalita falou que começou na área de planejamento e ali no planejamento você viu a necessidade de começar a olhar para a tecnologia. E, bom, eu vim do planejamento também, a minha área de, não necessariamente formação, mas talvez a minha área de atuação mais longeva. E a gente tem muita dificuldade, e a Mari sabe bem disso, porque a gente compartilhou muitos desses momentos na prefeitura, de fazer um planejamento matricial em que a gente consiga fazer monitoramento próximo dos órgãos. E a tecnologia também não é um tema vertical, né? Ele, assim como o planejamento é um tema horizontal em que a gente precisa cada vez mais horizontalizar, né? O que o planejamento te ensinou? E aí eu tô perguntando para você, mas também pergunto para Mari. O que o planejamento ensina pra gente sobre a transversalidade do tema de inovação e tecnologia? Eu só vou também. Eu iniciei em 2018 na secretaria, né, tratando na Secretaria de Tecnologia, né, criando a Secretaria de Tecnologia, mas antes disso, no planejamento, mas minha história não começou aí na administração pública. Começou em Outra revelação, gente. eu já O assisti dia de começar muitas a revelações. em 2003, na secretaria, se não me engano, em 2003, com Márcio Postman, na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade no município de São Paulo. E estávamos fazendo, eu comecei como estagiária, fazendo ainda curso, né, na FEA, eu sou economista, e a gente foi convidado pelo prefeito em Osasco, prefeito eleito, em 2005, a criar a mesma estrutura. E era uma estrutura super matricial, que dialogava com várias secretarias, né? Então, a gente tinha também esse olhar para a intersetorialidade, na tentativa de acabar com os silos organizacionais já naquela época. E aí fomos convidados. Daí toda a equipe criou uma secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão em Osasco. Só que a equipe tinha uma sinergia e foi se fortalecendo, trouxemos a Universidade Federal
de São Paulo. Criamos o primeiro observatório de desenvolvimento para o trabalho, desenvolvimento econômico e trabalho. Uhum. E aí foi quando, Você depois descobriu a dessas, a tecnologia. gente foi convidado pelo prefeito Jorge Lapas, já também de um outro partido, a compor e estruturar a Secretaria do Planejamento. Exatamente pela matricialidade, pela Uhum. atuação, né, intersetorial. Falou, não, vocês precisam. E esse olhar de começar a trabalhar a gestão pública por evidências, né, com dados. Claro que o acesso a dado era muito mais restrito, né? Eu lembro que eu até fiz uma parceria, eu trabalhei por um tempo no DIEESE, produzindo relatórios do trabalho, né, boletins econômicos e boletins do trabalho. Mas eu sei que essa veia da administração, do planejamento e da gestão, ela ficou, ela entrou em mim. E aí, olhando para cá, quando eu entrei na tecnologia, a gente estruturou a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico. A primeira questão que eu fiz foi: precisamos primeiro fazer um plano revolucionário, um plano estratégico de tecnologia para a construção de uma cidade mais inteligente, humana e sustentável. Aí, para mim, tudo, né, Uhum. por conta dessa veia do planejamento, só que eu não queria fazer esse trabalho tradicional que normalmente fazem, né, que é mais superficial, que Uhum. fazem desses planos de cidades inteligentes. Eu falei, não, a gente vai dialogar com cada bairro, com cada liderança, a gente vai dialogar em todas as universidades, falar com os professores, criar uma discussão para a gente entender como a tecnologia, já que eu estava nesse contexto, ela pode fomentar uma cidade mais eficiente, uma administração pública mais eficiente, mais ágil, Uhum. e que de fato atenda às necessidades de cada da população e de cada ator social, né? Uhum. E pensando que a cidade de Osasco depois a gente também pode falar de Osasco, né? Que é um grande desafio, e a Vivian vai adorar, Sim. né? São Paulo está na Osasquense região raiz. metropolitana de Osasco, Sim. gente. Exato. Segundo PIB, né? Tem o segundo PIB do estado de São Paulo, o sétimo do país, é uma potência. Respeita a minha história. Exato. Mas a gente. E foi assim, foi incrível. Daí a gente mobilizou muita gente para fechar um super diagnóstico do município e fechar uma conceituação de Osasco, do que é uma Osasco mais inteligente, humana e sustentável, que é muito diferente do que é uma São Paulo mais inteligente, humana e sustentável, né? Cada um tem uma vocação histórica, tem uma vocação econômica, tem uma vocação cultural, tem uma história, né? Osasco muito recente, né? Um município de 63 anos. Falei, não, a gente precisa fazer isso. E só depois a gente vai fazer um manifesto com os nossos objetivos estratégicos, pensando setorialmente como a tecnologia pode promover, tecnologia e governança pública pode promover uma cidade mais inteligente. E aí foi um processo bem longo, assim, de praticamente 18 meses. E que agora depois que a gente terminou a gente vem renovando esse trabalho, né? E eu acho que a gente tem feito um papel importante, porque como a Secretaria de Tecnologia, ela centraliza, né, as diretrizes de compras públicas de tecnologia e automação de todo o município, a gente usa isso para que a gente consiga atualizar, direcionar, né, e criar discussões para que a gente sempre se mantenha atualizado nesse diagnóstico e nessa não é a compra da tecnologia pela tecnologia, como a gente vê muito por aí, né? Mas daí ter esse olhar mais específico, né? E eficiente para o Mari, município. também na Secretaria de Inovação e Tecnologia, teve uma experiência talvez parecida Acho que com é a parecido. Eu da ia pegar carona na Thalita, que eu acho que tem um Thalita. desafio, né? Puxando de volta o fio da Vivian, que é tecnologia e inovação são temas transversais, né? A gestão só vai funcionar se eles funcionarem de maneira transversal, se eles estiverem presentes em todas as políticas. Ao mesmo tempo em que
estrutura organizacional importa para dar relevância para o tema. Então, ele são temas transversais, mas a gente só consegue dar visibilidade, a gente só consegue dar alcance se a gente tiver uma estrutura organizacional destacada para isso. Então, a Prefeitura de São Paulo, não é que nunca teve inovação e tecnologia na Prefeitura de São Paulo. Pelo contrário, tinha antes. Só que isso estava difuso em pastas que cuidavam de outros tantos temas. E eu sempre falo, gente, tecnologia estava junto com a pasta de gestão de pessoas. Quem faz gestão de pessoas num município do tamanho de São Paulo, Uhum. com uma folha de funcionalismo daquele tamanho, tecnologia vai ser sua última prioridade. Desculpa, olha, tá estourando uma greve de professor aqui, tá faltando médico ali. A tecnologia parece perfumaria. E não é, jamais deve ser. Mas então acho que a criação da Secretaria de Inovação e Tecnologia deu essa relevância para o tema, do tipo, olha, esse tema importa. A gente precisa olhar para esse tema de maneira estratégica. Os meus colegas brincavam, né? A Mariana montou a secretaria, porque eu que ajudei a desenhar o decreto, ela botou só o filé mignon para ela. Ela botou só os temas com os quais ela quer trabalhar. Mas não é, a gente precisava levar isso ao nível do secretariado, né? Tem que ter um secretariado, tem que ter um CTO da cidade que vai sentar com o prefeito, com a prefeita e vai discutir isso. Ao mesmo tempo que é super desafiador, porque você precisa criar uma estrutura organizacional para botar o tema na agenda, para dar relevância, mas essa secretaria que vai estar em pé de igualdade com as demais tem que induzir o comportamento das demais. Exato. E aí é que vem o desafio, né, de planejamento. Como que você faz isso? Como que você faz para trabalhar no PPA, na LDO e na LOA para que todas as secretarias trabalhem esse tema de maneira prioritária? Como que você dá orientações? Como que a gente estabeleceu a partir da secretaria uma governança de TI para a prefeitura inteira? Que é uma coisa que você não faz de maneira obrigatória, mandatória. Você trabalha isso no soft power, né? E Uhum. para você fazer isso no soft power, o que você dá para a secretaria que seja conveniente, que problema você resolve? Né? Eu falava para minha equipe, a gente tem que chegar nas secretarias, a gente tem que estar vendendo solução. Não dá para você chegar na secretaria, olha, eu sou da Secretaria de Inovação e Tecnologia e eu quero que faça... Não, olha, eu vou resolver esse problema para você. Fala para mim, Terra, qual problema você tem? Uhum. Eu vou te mostrar como que a governança de TI, como que a inovação e tecnologia podem estar a seu serviço, como que a gente vai resolver problema para você. Porque senão a gente fica muito taxado como, né, vem o pessoal do Post-it fazer inovação aqui, e eu acho que tem esse desafio de pautar o tema, de chegar e falar, não, vamos fazer, é importante, mas que problema eu resolvo para você? Acho que essa é a maneira mais fácil, na minha experiência, né, de trabalhar esse tema de maneira transversal, de chegar nas secretarias se vendendo como parceiros na resolução de problemas. Acho que é a maneira que a gente encontrou ali de trabalhar na Smith para trazer os parceiros para perto da gente e para fazer a governança de TI funcionar, embora centralizada em uma secretaria, mas rodando em todas as demais secretarias da prefeitura. A complexidade de São Paulo. Com a complexidade da prefeitura. E fazer o diagnóstico de TI, e saber o que está se passando lá na ponta, e saber qual é a idade do parque tecnológico, e saber quais são as dores do gestor que está lá na ponta, porque esse gestor está cheio de problema para, né, resolver. Então, como que a gente faz para a tecnologia não ser um alienígena? Uhum. Eu não chegar com uma solução correndo atrás de um problema, mas me fala qual é o seu problema. Eu vou ver aqui como que a gente tenta resolver esse problema com inovação e talvez com tecnologia, né? A gente tem que sempre pensar. Eu tinha uma implicância quando a gente criou a secretaria, a gente botou esse nome, e aí depois eu falava que esse nome atrapalhava a gente. Porque quando a gente junta a inovação e tecnologia, parece que elas são indissociáveis, né? Uhum. E embora a tecnologia possa ser uma impulsionadora muito importante da inovação, elas não têm que estar necessariamente associadas. Eu falava que eu queria muito mudar, se desse tempo para chamar de Secretaria da Gestão da Mudança. O que a gente faz aqui na secretaria é a gestão da mudança. E Legal. a gente usa a inovação e a tecnologia para impulsionar isso, porque não necessariamente a gente vai precisar da Como tecnologia. recursos, Às né? vezes a gente vai precisar de uma solução muito simples. Às vezes a tecnologia vai ser boa, mas tem que a gente primeiro pensar qual é o problema para depois pensar como que a gente aporta a tecnologia nisso. Acho que, de alguma forma, vocês duas trouxeram a gente para um lugar onde está todo mundo enxergando os problemas, né? A gente tem uma dificuldade de coordenação dos atores, tem uma dificuldade de mobilização de quem faz parte aí do jogo, no caso de vocês duas, do município. Mas, trazendo até para o tema do nosso papo de hoje, como é que a gente implementa, então, a inovação no setor público diante de tantos desafios, né? Diante de um desafio que é como é que você impede a igualdade, faz a coordenação para a cooperação de outros entes, né? Aliás, de outros órgãos, e como é que a gente faz esse negócio, né? Porque me parece muito difícil. Tudo que vocês contaram até agora tá me dando medo. Não sei se tá te dando medo, Théa. Porque eu vejo isso todo dia, imagina.
Mas o que a Mariana falou tem muito a ver com a iniciativa privada também. Eu acho que criar relevância para a área de mudança ou inovação é uma dor de toda a área de inovação em qualquer segmento. Fazer as pessoas abrirem espaço dentro das áreas, dentro das empresas para inovar, sem se sentirem ameaçadas e entendendo que a área de inovação é um colaborador para facilitar o trabalho e trazer vanguarda eventualmente, mas pode ser para só resolver um problema, como você falou, é um desafio geral. Aí eu queria aproveitar e, assim, vou começar pela Thalita, como você enxerga essas oportunidades lá em Osasco de o que inovar, como inovar e como faz para implementar? Depois eu passo a pergunta para você. Sabe que tem uma iniciativa recente, no meio do ano passado, a gente estava com esse desafio de como garantir essa interlocução, né? Osasco é um município muito menor, de 700, 800 mil habitantes, com 28 secretarias. E nós temos o papel da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de dar as diretrizes, né, em relação às políticas de tecnologia. Cada secretaria, né, ela propõe com certeza, mas a gente garante aí que a gente esteja caminhando para um mesmo objetivo, né? E a gente começou a ver que a gente tinha algumas metas, né, em relação à transformação digital, a criar soluções inovadoras para que a gente garantisse processos mais eficientes, fluxos mais eficientes, mais ágeis, e pensando na lógica até da própria prestação de serviços públicos ao cidadão, tirando o ônus do cidadão ter que ir até o centro para ter acesso a um serviço público, né? No caso de serviços que não fossem de saúde, educação, que isso de fato, e assistência social que tem nos bairros. E a gente começava a ver que cada secretaria tinha uma lógica, tinha os silos, né? Aqueles silos organizacionais, assim, bem enraizados. E aí a gente falou, não é possível, a gente precisa ter braços em todas as secretarias. A gente precisa criar alguma coisa, uma ferramenta inovadora que faça a gente se unir, dar as mãos a favor da transformação digital e da inovação. Aí o que a gente fez? A gente criou uma lei, queria um decreto, mas eu falei, não, tem que ser lei para a gente ter uma segurança, uma perenidade, uma sustentabilidade da política. Aí conseguimos aprovar a lei, criando os embaixadores da transformação digital e inovação, onde eles teriam um apoio e seriam multiplicadores desse processo, né? E foi engraçado porque a gente foi criando situações para a gente pensar nos nomes, e a gente criou os embaixadores porque, né, é um nome assim, né, importante. Aí criamos outras ferramentas, o digitômetro como impostômetro. E o digitômetro, ele começou a analisar o desempenho das secretarias, dos atores, em relação a esse processo de transformação digital. E, por fim, o selo da transformação digital. Através do digitômetro e dos embaixadores da transformação digital, a gente conseguiria criar selos onde a gente pudesse não competir uma secretaria ou outra, mas entre nós mesmos, né? Então, a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, competindo com ela e averiguando como que ela atingiu outros patamares, né? E pensando até na eficiência, nos processos, né? Não só tecnologia é uma ferramenta, mas não é só ela, né? A gente agora... a gente tem uma meta até meados de 2026, da gente estar com toda a tramitação de todos os documentos oficiais da prefeitura automatizados, com sistemas de gestão, mas com esses processos. Mas daí não é só tecnologia. A gente tem hoje sistemas de gestão que levam... que não faz o mínimo sentido.
A gente tem que rever os fluxos, os processos, a gente tem que tornar, colocar, né, a linguagem simples nesse contexto. E eu tô tendo acesso a alguns fluxos que você vai para lá, para cá, para cá, para cá, para cá, e não chega a lugar nenhum. Uhum. E é uma resistência. Não, mas é porque sempre foi assim. E como que É você o complexo de lida? Gabriela. Exato. Essa é a frase mais falada Sempre, da como que a inovação gente mundial. É o complexo de muda? Gabriela. E você sabe que os embaixadores da transformação digital, eu acho que eles foram picados por pelo bichinho o pernilongo da transformação digital, sabe? Da eficiência, porque olha, eles estão nos ajudando nesse processo. Não, a gente tem que sensibilizar, a gente tem que fazer e criando metodologias e outras ferramentas para que a gente possa superar isso. Uhum. Porque até chegou ao ponto de criar fluxos e processos digitais para atender, para que aquela tal pessoa não fique sem atuar da forma que ela sempre atuou durante 20 anos ou 30 anos. Isso não faz o mínimo sentido, né? Não vai A na gente causa, né? não vai na Vai no Vai no causa. efeito. E essas pessoas, elas podem atuar de uma forma muito estratégica para a administração pública, nos ajudando nesse processo. Não sei se vocês viram os olhares entre Mariana e eu É, aqui. eu tô esperando aqui o que é isso, né? Já devolvo a palavra para você para responder o que o Terra te provocou. Mas quando a gente estava na prefeitura, ela na Secretaria de Inovação e Tecnologia, eu era secretária adjunta de licenciamento. E o processo de licenciamento urbano na Prefeitura de São Paulo, à época, eu não posso dizer como está hoje, mas à época, estou falando de 2019, era o processo mais moroso da prefeitura. E a gente batia muito a cabeça, porque no fim do dia era uma mudança processual e não a mera instalação de... E aqui, quando eu falo mera, eu não estou diminuindo a tecnologia, é evidente, De uma mas plataforma. a tecnologia era o menor dos O problema nossos era muito, o problemas. problema era muito anterior à tecnologia. A era. gente tinha problemas ali muito anteriores. E aí a ainda. gente começou a criar umas coisas muito malucas. E eu comecei a rir porque eu lembrei de um caso muito parecido com esse que você acabou de mencionar, que a gente chamava de a papelização do processo eletrônico. Muito bom. A gente começou a pegar processos eletrônicos que as pessoas simplesmente não queriam encaminhar da forma com que estava lá posto no sistema, então a gente tinha que imprimir o processo inteiro, papelizar aquele processo, né? A gente criou um neologismo para dar conta do caos. E eu não sei se eu falo bons tempos, Maria. A gente se divertia. No final das contas, a gente se Não, é diverte. história, né? É, É mas o acho ponto de partida para muita É que coisa. o problema é esse, né? Porque se a gente só acopla a tecnologia aos processos já existentes e a gente não faz um olhar inovador para isso, a gente cria aí a burocracia, né? A gente simplesmente está fazendo a mesma coisa, só que com tecnologia. Vou falar para vocês que não tem nenhum ganho? Não vou falar que não tem nenhum ganho. Tem algum ganho. Tem algum ganho ali em termos de transparência, de segurança da informação, você só consegue ver documentado e tal. Mas para o cidadão, ainda é pobre. Né? Em termos de gestão, olha, tá bom, para a gente não tem papel, a coisa está mais segura, né? Eu consigo ver com mais transparência, mais pessoas conseguem trabalhar nesse processo ao mesmo tempo, tem algum ganho. Mas é muito diferente de rever um processo de cabo a rabo, de olhar assim, como eu vou simplificar esse processo, como eu vou pedir menos coisas para o cidadão, como eu vou fazer isso aqui olhando com a perspectiva do cidadão e não com a perspectiva do burocrata, né? Eu passei por coisas malucas na prefeitura, quando a gente estava simplificando o processo de abertura de empresas na cidade. Eu sentei pela primeira vez numa mesa todas as pessoas envolvidas naquele processo na prefeitura. As pessoas nunca tinham se falado. Então, isso era distribuído pela prefeitura inteira. Em função. E aí, o sistema era maluco, cada um pediu uma coisa e o cidadão tinha que subir várias vezes o mesmo documento ou ir em vários lugares. E aí, quando eles se sentaram, Thalita, você pede esse documento? Eu também. E o cidadão tendo que apresentar duas E se a vezes ou gente- E três. se a gente pedisse uma vez só? E aí, colocando as pessoas juntas, as pessoas foram se dando contas. Mas veja assim, uma coisa tão simples quanto essa, por isso que eu falo, inovação no setor público é trabalhar de uma maneira diferente do que se trabalhava anteriormente. Ponto. Né? É uma definição simplória, mas assim, foi super inovador, botou as pessoas ali É juntas. claro. Tá bom. Fazer diferente é inovar, né? Então vamos rever esse processo, né? E aí, enfim, a gente reviu e o tempo de abertura, que era de mais de 100 dias, caiu para menos de 5.
né, de maneira online. Que legal. Porque a coisa não ficava mais tramitando de um lado para outro. Eu falava que era a via crucis da burocracia. O cidadão tinha que. Eu fiz o desafio, ninguém nunca me trouxe. Eu queria saber quantos quilômetros rodava. Eu falei, eu quero que alguém rode, eu quero saber quantos quilômetros dá. Ninguém nunca me respondeu. Eu tinha que passar por 6 órgãos e tal. Mas aí, quando a Vivian fala, né, como que implementa, é esse desafio, é o desafio da Thalita, é o desafio de como a gente cria uma cultura de inovação em um ambiente que não é dado à inovação, por N motivos. Também porque a gente tem salvaguardas legais que são importantes, porque a gente está lidando com direitos fundamentais, também porque os órgãos de controle, não dá para falar disso, têm um papel aí de inibir comportamentos diferentes, inibir comportamentos fora da curva, né? Mas como que a gente faz para, tendo essa estrutura que a gente tem, tendo todos esses anos de legado atrás da gente, para criar ambientes seguros nos quais as pessoas se sintam à vontade para inovar e para errar e para fazer diferente do que elas sempre fizeram, né? Sim. E a gente precisa criar esses espaços. Na minha experiência, a coisa mais revigorante, a coisa que mais dava resultados era, olha, vamos segregar. No começo eu duvidei um pouco dessa solução, que a gente, não, vamos segregar aqui o time que vai inovar. Eu fiquei pensando, tipo, puxa vida, mas isso aqui tem que ser transversal, a gente vai segregar essas pessoas e tal. E eu percebi que se a gente não segregasse essas pessoas, a gente não dava tempo, a gente não dava oxigênio para essas pessoas respirarem. As pessoas no setor público estão afogadas em trabalho. Ao Sim. contrário do que o senso Sim. comum pensa, trabalha-se muito no setor público. E o servidor bem intencionado está por aqui de trabalho. Ele não tem tempo de rever o processo dele. Ele está ali, como diz a Mariana Almeida, num trem desgovernado em alta velocidade. Ele está resolvendo problemas, sem olhado. Tipo, se você tem uma equipe e aí você precisa capacitar essa equipe. É difícil, né? Que não dá pra gente querer fazer as coisas de um jeito diferente. Então, vamos separar essa equipe aqui, vamos capacitar em métodos ágeis, vamos capacitar em design centrado no usuário, vamos capacitar para trabalhar com dados e tal. E essa equipe chega para a equipe do Terra, para a equipe da Vivian. Terra, Vivian, Thalita, qual o problema de vocês? Vamos aqui ajudar a resolver junto. E aí você cria ali um pequeno time, uma pequena unidade, os embaixadores ou qualquer outra coisa, e esse time chega para resolver problemas nos outros, né? E é meio mágico, porque não requer muito recurso, né? Você segregar Sim. uma equipe ali, você capacitar um time pequeno de pessoas e essas pessoas começarem a trabalhar de um jeito diferente, é uma coisa que está ao alcance de qualquer município. Não precisa falar, você fez porque era a Prefeitura de São Paulo e tinha muito recurso. Assim, eu comecei o laboratório de inovação que foi criado no período em que nós fomos, em que eu tive no gabinete, tinha 5 pessoas no 011 Lab, que era o laboratório de inovação. Mas eram 5 pessoas que foram estudar, que foram se capacitar e que aí chegavam junto das demais equipes para tentar resolver esses problemas. É uma solução simples, né? Mas que a gente chama de inovação porque a gente começou a trabalhar de um jeito diferente. Boa. Queria falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Que a gente falou muito sobre como renovar ou inovar dentro do sistema público. Se é que eu posso errar termos aqui, vocês me corrigem. Mas dentro do modelo de trabalho atual, né? Só que, na minha opinião, falta, ou eu desconheço, talvez seja melhor, incentivo ao empreendedor. Eu sei porque eu sou empreendedor, eu sei que tem leis no município, eu sei que tem leis no estado, provavelmente tem leis em Osasco que incentivam o empreendedorismo. Eu queria que vocês colocassem luz nisso, que vocês falassem um pouco como vocês e os municípios de vocês fomentam o empreendedorismo. E isso, depois eu tenho outra pergunta. Bacana. Eu acho que se vocês puderem contar as experiências que eu sei que vocês têm para contar de empreendedorismo pensando em inovação, né? Como é que a gente incentiva as GovTechs a se aproximarem do governo e pensar em tecnologia e inovação para o setor público. Acho que isso não é trivial, né? Essa não é uma contratação não. trivial. Não. Começa, Thalita, quer começar? Eu sou uma empreendedora pública, né? Também tem o empreendedorismo público, né? Também, mas para mim trabalhar com empreendedorismo agora é uma novidade e que eu tô muito empolgada, né? Foi a partir. Eu já estava imersa na tecnologia até o ano passado, mas atuando bastante. Mas agora o desenvolvimento econômico também passou a ser a minha atribuição, e principalmente, né, a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, que eu passei a ser responsável também, né? Outra secretaria, dentro desse guarda-chuva que eu lidero agora. E
E aí a gente começou a montar, né, com a veia do planejamento, né, o termo de referência para que comecemos a desenvolver um plano de desenvolvimento econômico e empreendedorismo para o município de Osasco, porque eu comecei a identificar que a gente tinha uma atuação pensando muito nas grandes empresas e que para Osasco é muito importante, né? A gente tem, eu não sei se vocês, né, a Vivian com certeza, né, conhece esse ambiente, né, osasquense de raiz. Eu também eu não sou osasquense, Já te mas deram um agora título de cidadã? não me deram e eu tô Ó, chateada com acho isso, importante a viu? gente cobrar, viu? Câmara É. Municipal de Osasco, secretária Thalita, É merece o isso. título de cidadã Eu tô paulistana pra esperando. Eu tô paulistana, esperando. olha a gafe. Título de cidadã osasquense. E a gente tem grandes empresas, né? Osasco, quando ela se emancipou, era um bairro de São Paulo, tem 63 anos, e de uma vocação industrial, ela se tornou uma cidade com uma vocação com empresas de base tecnológica, logística, né? Ela tem uma localização estratégica com várias rodovias passando, é muito fácil, né, para o contexto de logística estar em Osasco. E mercado online. E aí a gente começou, é até legal trazer o momento da pandemia, foi um momento muito difícil, mas para Osasco, por ter muitas empresas de mercado online, ela começou a ter recordes, né, se beneficiar com aumento de arrecadação, porque teve recordes e recordes exatamente por conta do mercado online. E aí a gente começou a conseguir fazer investimentos importantes em política pública. Só que por conta disso, começamos a ficar empolgados. Eu não estava à frente do desenvolvimento econômico, mas começamos a ficar muito empolgados com esse nosso contexto. É isso aí. Cada vez mais novos recordes e o enfoque para as grandes empresas, não que não se olhasse para as médias e pequenas, né, para todos os empreendedores, pensando nos setores, pensando no território, mas era um ponto-chave que estava dando um retorno importante, inclusive para os investimentos de política pública, para a saúde. Claro. E agora, eu assumindo, eu comecei a fazer essa pergunta para todo mundo. Como que vai ser a nossa atuação, sabendo que a gente tem quase 50 mil pequenas e microempresas e que se a gente faz um papel importante indo no iFood, indo no Mercado Livre, levando o prefeito, né, frequentemente e dialogando como o município pode se estruturar para que essas empresas estejam cada vez, né, dentro da legalidade, né, Claro. ter instituída essa relação, mas como a gente pode dar um suporte para que cada vez mais seja investido em políticas, né, as empresas no município, políticas e que a gente consiga investir cada vez mais nos trabalhadores, né, retendo. A gente tem essas discussões com essas grandes empresas, como a gente retém os munícipes de Osasco nessas empresas. Aí essa discussão começou a ser travada e aí um pacote de benefícios a gente começou a apresentar desde o início do ano, né, fazendo uma articulação, pensando em todo o desenvolvimento educacional ao qual o município é responsável, né, que até o Fundamental 1, começar a travar uma discussão com o Fundamental 2 e ensino médio, com o governo do estado, mas articulando um pouco essa parte da vocação, essa parte do desenvolvimento escolar e pensando na pesquisa, na inovação, para que a gente se torne um município atrativo, né? Atrativo para que a gente tenha a retenção desses talentos. E eu sei mas e a micro e pequena empresa, né?
que a gente está fazendo pelo micro e pequeno empreendedor? E como que se a gente tem esse olhar de ir presencialmente, ter esse contato, né? Como que a gente vai fazer? A gente está acostumado com isso. Como a gente vai fazer? Não dá para ir em 50 mil microempresas. Uhum. A gente vai ter que trabalhar com inteligência artificial. A gente vai ter que apresentar um pacote de serviços. A gente vai ter que, junto com o governo do estado, junto com o Sebrae, né, apresentar uma série, Sebrae e os outros parceiros, a Associação Comercial, o Senai, o Senac, um pacote de benefícios, mas que a gente tenha. A grande questão é como a gente garante essa articulação, essa proximidade que a gente está acostumado ali, aqui, com isso, e de fato faça diferença, né, na vida. Uhum. E não fique só uma disponibilização de um microcrédito orientado, pontual, mas como a gente mede essa efetividade. Como ajuda, né? E como Porque ajuda, às vezes de você dá fato. o peixe, mas não ensina a pescar, É. é o clássico. E aí, nesse contexto, a gente começou a ver que um dos grandes gargalos dos empreendedores é a digitalização dos negócios deles, de fato, para aquele contexto, e também formação, né, de capital humano também, né, tem uma questão Quer dizer, são desafios muito importante. parecidos com os que você citou do setor público, né? Exato, exato. Aí a gente falou, não é possível, a gente precisa atuar agora em parceria, daí a gente está, inclusive, essa é uma discussão que eu estou travando com o secretário de Finanças, né, do município, e com outros secretários, onde a gente tem pensado numa solução, num pacote que, claro, o Sebrae vai nos ajudar, porque eu acho que ele dá capilaridade, até o Senai, a associação comercial, mas tem essa parte que falta. A gente tem que olhar esses diversos atores, né? Então, esse é o grande desafio. Eu fico um pouco angustiada, porque já passaram 6 meses, e quando eu entrei, eu falei, não, imagina, no primeiro mês eu vou planejar, no segundo eu já vou começar a discutir com todo mundo, né? Mas pensando em como vamos implementar, e já em 6 meses a gente já vai ter. Mas essa ansiedade, ela precisa ser, né, trabalhada, e a gente ainda está no momento de pensar em como a gente faz esses investimentos. Mas eu acho que a gente já reuniu os atores que são necessários para que, de fato, a gente pense nessas especificidades Boa, de cada região, de cada ator. boa. É, São Paulo. São Paulo, deixa eu dividir um pouquinho. Acho que a primeira coisa, quando a gente fala de empreendedorismo, muito ajuda quem não atrapalha, Uhum. né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, olhando para dentro do governo, é como que a gente facilita a abertura desses pequenos negócios, né? Porque o fardo administrativo, ele é muito mais pesado para o pequeno empreendedor do que para um iFood da vida, né? Um iFood da vida pode contratar advogado, pode contratar despachante, o empreendedor não. Então, acho para mim, na minha experiência pessoal, esse processo de simplificar a abertura de negócios de baixo risco foi a coisa mais impactante que a gente poderia fazer. Então, olha, abre aí o seu pequeno negócio, Terra, eu não quero saber o que você vai fazer. A gente transformou esse processo em autodeclaratório. Uhum. E é importante falar que isso só aconteceu porque o processo já tinha sido revisto, a legislação já tinha sido aprovada na gestão Haddad, então já tinha uma simplificação na legislação. E essa, para mim, foi o grande pulo do gato, né? Uma vez que a legislação está simplificada, uma vez que a gente admite a autodeclaração, deixa a pessoa abrir o pequeno negócio dela sem nenhuma grande verificação, enfim, simplesmente com autodeclaração. E aí tem uma outra coisa que a gente não falou ainda muito aqui hoje, que a gente falou muito de administração de inovação para dentro do Uhum. governo, né? Sim. Mas a gente não falou de compras públicas inovadoras. Então, como que o setor público inova interagindo com esse sistema, né? E aí tem uma grande janela de oportunidade que a gente ainda com a qual a gente ainda está aprendendo a lidar, que é a parte de compras públicas inovadoras, Uhum. né? Porque Sim. é difícil fazer compra pública inovadora. A gente não faz, você não consegue fazer um termo de referência igual a gente está acostumado a fazer. E aí o que a gente trabalhou na secretaria nem sempre deu super certo, porque é difícil, mas para inovar a gente tem que errar, é trabalhar com o lançamento de desafios. Olha, eu quero resolver este problema.
E aí, enfim, a gente fazia concurso de projetos, né, de acordo com a lei de licitação, e as empresas vinham e se candidatavam para resolver aquele projeto, e a gente ia fazendo isso em fases, com protótipos, que também é super importante, não dá para a gente errar grande lá no final, precisa ir fazendo pequenos protótipos ao longo do processo, mas tinha uma dificuldade muito grande aqui, que parece piada, mas a maior dificuldade era identificar o problema logo no começo. Então, Uau. a gente chegava nas secretarias, olha, vocês têm problema? A gente está procurando problema para lançar desafio de compras públicas inovadoras. Ah, eu tenho problema. Ah, qual que é o seu problema? Ah, meu problema é que falta um sistema. Não, não. Isso não é Isso não é um problema. problema. O sistema pode vir a ser a solução. Assim, a coisa mais difícil para a gente foi identificar o os problemas. problema. Então, veja, a gente volta de novo para a conversa sobre inovação dentro de governo, e sobre a importância de capacitar os servidores, de dotar os servidores de capacidades que parecem elementares, né? E aí eu faço já o meu jabá da matéria que eu dou no INSPER de problema público, de ensinar os gestores a identificarem o problema que eles querem resolver, para aí sim a gente poder trabalhar compras públicas inovadoras a partir disso. Para aí sim a gente poder mobilizar o ecossistema de inovação, mobilizar as empresas, tipo, olha, temos esse desafio aqui, venham resolver, venham ajudar a resolver. Mas a gente precisa, antes disso, sobretudo, saber que problema a gente quer resolver. Você sabe que eu não tinha conhecimento de que assim, Recife é um grande exemplo em relação Sim. a essa área, né? A Imprel, né? Eles Porto fazem Digital. Porto Digital, eles Sim, fazem é um histórico interessante. vários desafios, colocam vários desafios e passam por um processo bem bacana. Mas você sabe que o Sebrae e o Impact Hub começaram um processo com alguns municípios do estado de São Paulo, exatamente para fazer mentoria com os municípios, para que a gente aprendesse a passar por esse processo. E aí a gente foi selecionado, a gente está no meio desse processo, mas o grande problema foi que a identificação dos problemas era para demorar, era para a gente investir 1 mês no máximo, e a gente passou por 3 meses. O problema parece que é o mesmo, né? O problema é o mesmo. Não, e eu acho que talvez você identifique isso também nos empreendedores privados, né? Quando quero abrir uma empresa, talvez eu tenha uma ideia de solução, mas eu não sei para qual problema essa solução, né? Não sei. Eu acho que nas empresas já tem um pouco de cultura. Eu Não, acho eu que tô pensando no pequeno empreendedor. Tô querendo abrir minha empresa agora. eu, sinceramente, não. No privado, eu vejo uma coisa mais evoluída. Uma startup que já tem algum tipo de tração, Uhum. é menos sobre ter uma ideia e desenvolver a ideia dentro da empresa privada. É menos sobre isso e mais sobre trazer uma solução. Então, você tem uma startup que já desenvolve uma solução de reciclagem de vidro, a Ambev pode se interessar, ou a Heineken, ou qualquer produtora. E aí eles fazem um processo de inovação aberta. Você faz um chamado dizendo, eu preciso, estou procurando, aqui no Cubo tem muito, no Cubo do Itaú, que é um hub de inovação em São Paulo, Onde nós estamos. onde nós Isso. estamos. Aqui tem muito isso, as empresas vêm, lançam um desafio, as startups se candidatam, apresentam, e saem muitos projetos daqui de fomento de negócios através de startups. Mas a questão de ideias, eu vejo mais na academia, nas universidades, no INSPER, faculdades públicas, federais e estaduais e municipais. Tem municipal? Que é um pouco mais de deep tech, né? De pegar problemas tecnológicos de maior profundidade, levar para a academia desenvolver junto, e é um processo de mais longo prazo, porque tem um risco muito grande de não dar certo, começar do zero. A gente vai começar um processo a gente está com numa imersão, né? É um grupo grande de toda a prefeitura tratando de dados abertos. E agora a gente vai começar um processo é um ideatom, né? Através desse hub nome de bom. dados, mas utilizando, a gente quer fomentar, é uma inovação. A gente não viu por aí, a gente teve umas ideias, uns insights, aí a gente vai publicar o edital, a gente quer publicar o edital até outubro. Uhum. Através das nossas bases, fomentar o uso dos dados abertos, das nossas bases, né, no portal da transparência, nos nossos portais Legal de isso. governo,
para que alunos, professores, startups, eles consigam olhar os dados abertos, né, o que a gente publicou, Uhum. e utilizar essa base. Porque o que a gente está vendo é que não tem. A gente dá um check, né? Bom, temos isso, né? O Tribunal de Contas até monitora isso, né? Se a gente publica, se a gente abre os dados, mas a gente quer fomentar o uso desses dados, né? Interessante. Que a população. E aí a gente tá formando essa ideia, né? Tá começando a escrever o edital para, de fato, viabilizar e fomentar esse uso. E a melhor coisa é a gente abre os dados e deixa usar, né? Se o setor É, público não tiver nem que se meter, só abrir os dados e deixa o é, privado fazer o que quiser, Sim. para é. mim é o melhor dos mundos. Aqui na cidade de São Paulo, quando nós abrimos os dados do GPS dos ônibus lá em 2013, depois que a cidade pegou fogo e tal, Uhum. todas as soluções de aplicativo, de cadê meu ônibus, do Google, todas elas estão desenvolvidas a partir da base de dados da prefeitura, sem que a prefeitura tivesse que fazer nada além de abrir Perfeito. os dados. Para mim é o melhor dos mundos. Funciona Bota muito os bem dados mesmo. no mundo e deixa as Não pessoas precisa fazer usarem e se investimento, né? apropriarem da melhor maneira, enfim. Exato. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu não sei se a Vivian tem uma pergunta final para cada uma. É, Uma curiosidade que você tenha. acho que teve uma coisa que nós falamos assim que chegamos aqui, que são duas mulheres na área de tecnologia e isso não necessariamente é uma coisa comum, Legal. muito pelo contrário. Então, e já pedindo talvez para que vocês se despeçam, contar um pouquinho como foi essa jornada, que imagino que tenha sido desafiadora, e talvez até uma palavra de incentivo a outras mulheres, porque eu não sei se quem está em casa conseguiu perceber, mas o tempo todo que elas estão falando, eu vejo um brilho no olhar, eu vejo uma Sim. empolgação, eu vejo uma contação de causos muito empolgada mesmo. Então, até para que a gente consiga Foi uma empolgar profundidade outras. muito importante, relevante, com um Sim, olhar sim, diferente. sim. Para além da profundidade, que enfim, a gente está também diante de além de duas gestoras, duas acadêmicas, Sim. tem esse intraempreendedorismo dentro de vocês, né? A gente vê que vocês querem fazer esse negócio dar certo. Então, também, claro, contar um pouco do quanto foi difícil, se foi difícil, mas também como é que a gente consegue manter essa empolgação que vocês têm para seguir adiante em pautas tão difíceis? Acho que é muito difícil, não vou mentir. É difícil todo dia, né? As mulheres foram sumindo da tecnologia à medida em que a profissão foi ficando mais importante, foi passando a pagar mais. Quando eu fiz meu colégio técnico lá no final dos anos 90, eram metade de meninos, metade de meninas. Eu encontrei um cenário muito diferente disso, quase 20 anos depois, um ambiente dominado por homens, porque a carreira passou a pagar muito, e é um ambiente muito machista. E eu acho que aí não é nem a tecnologia, o poder público já é um ambiente muito machista. Uhum. Muitas vezes eu e a Vivian fomos as únicas mulheres nas reuniões. Se a Vivian não estava, muitas vezes eu fui a única mulher sozinha na reunião. Muitas vezes a E Vivian vice-versa. foi a mulher sozinha quando eu não estava na reunião. É muito solitário. Mas também é muito gratificante. Eu acho que assim, a gente luta as nossas batalhas e eu acho que ninguém tem que vestir a capa de heroína. Assim. Eu luto muito para que nenhuma mulher tenha que vestir a capa de heroína, para que esse ambiente seja menos inóspito, para que a gente não tenha que ser guerreira de nada. Eu só quero fazer meu trabalho com competência, com conhecimento, com experiência prática, com experiência teórica. E eu acho que tem que deixar um recado, tipo, mulheres, venham, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de tecnologia, que é a perspectiva do usuário. Uhum. E a gente está falando de um país em que a gente tem um pouquinho mais de metade de mulheres, e quando a gente olha para serviço público, as mulheres são as usuárias majoritárias. Claro. Seja porque elas estão levando o filho em creche, seja porque elas estão usando transporte público. Então, assim, a perspectiva da mulher é uma perspectiva muito importante, muito interessante e fundamental para que a gente consiga promover a transformação digital que a gente quer para transformar o Estado em mais eficiente, mais eficaz e tudo que, enfim, a gente almeja. Então, o recado é, venham, é sofrido, estou aqui lutando para que vocês não tenham que vestir capa de Mulher Maravilha, mas o resultado é muito gratificante. Que legal. Bom, a minha experiência quando eu entrei em 2018, né, no ambiente de tecnologia, eu era a única mulher e eu fiquei assustada. Porque eu estava acostumada com o ambiente, né, de Secretaria de Planejamento e Gestão, de Secretaria do Trabalho, era um ambiente majoritariamente ocupado, né, por mulheres. Uhum. E, e quando eu entrei, eu falei, gente, o que é isso? Né? E eu sentia
eu sentia que muitas vezes eu me sentia desacolhida, não sei. Aí eu comecei, não. Daí eu falei para o meu chefe, não. Quando eu ocupar o seu lugar e você estiver como secretário, eh, você vai ver, eu vou implantar uma política afirmativa e vou transformar esse ambiente em metade, metade. É metade mulher e metade homem. Você vai ver. Eu não consegui chegar nessa meta, né, eu não consegui alcançar essa meta, mas ho Ainda. ainda, mas hoje eu consegui alcançar um número importante aí, Uhum. né, a gente tá com 40% Pô, das mulheres golaço. mas não foi fácil. Imagino. Em muitos momentos de seleção, claro que a gente num contexto político, a Uhum. gente tem a possibilidade de fazer, né, seleções, mas a gente não tinha no contexto de TI, por exemplo, para ocupar cargos de segurança da informação, Currículos femininos. currículos femininos. Mas daí, não, se não tem, a gente tem que ir atrás, É isso tem aí. que ir nas Atitude. universidades. A gente precisa, vai ter cota agora. É uma cota não institucionalizada. E também outra experiência foi que, no momento do plano de governo, entendendo toda essa minha trajetória, né, eu coordenei o plano de governo do prefeito eleito de Osasco, né, e eu não passei toda essa, eu não tive essa, construir essa história para eu não fazer nada. A gente tem que implementar um programa para as mulheres de tecnologia, para fomentar as mulheres de tecnologia no município de Osasco. E aí colocamos no plano de governo e agora está o grande desafio. As pessoas me cobram. Eu gostei muito de ouvir tudo isso, me confortou, né? Não precisamos também ser heroínas, né, e guerreiras, mas tem a cobrança. Você, como secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, você representa, mas precisa também implementar políticas para que a gente mude essa realidade. E aí eu tô com essa missão também, né? Espero, com certeza, a gente vai alcançar, vai ter alguma mudança. Tá mais perto de chegar lá do que não. Exato, Faltam pelo menos 10%. exato. Podia faltar 40%. Parabéns, muito legal. Bom, queria agradecer vocês, Vivian, por estar fazendo o co-host aqui. É um prazer ter você aqui, ter te conhecido hoje. Obrigada. Thalita, Mariana, Obrigada. muito obrigado. Em nome do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, do INSPER e da Monk. Estou encerrando aqui mais um episódio da temporada de Empreendedorismo e Inovação na Gestão de Políticas Públicas. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado por estar aqui com a gente.